Eu fiz um vídeo, tá o thumb aí na tela, tá? E tem gerado bastante comentários. Até vou botar na tela aqui o comentário do Daniel Oliveira, onde ele pede para eu explicar um racional do que aconteceu. O que aconteceu, tá? Em detalhes, eu vou deixar um card aí ou no final do vídeo aqui em cima, mostrando aí o que foi esse acontecido, onde possivelmente sobrinhos do Armínio Fraga, tá, ex-presidente do Banco Central, quebraram um fundo chamado TT Global Equities, tá, e possivelmente o Armínio Fraga também era cotista desse fundo. E aí circulou nos grupos aí uma carta do gestor deste fundo explicando, né, meio se desculpando, explicando o que poderia ter acontecido. Que vai ser o nosso ponto de partida, tá? Porque esse vídeo, para eu fazer um racional, eu vou ter que acabar especulando muita coisa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente pode partir do seguinte: aqui ele explica, o Arthur Fraga Bahia, que ele montou uma operação arriscada onde ele vendia opções de venda e comprava opções de compra de uma empresa chamada Claros. Para ficar mais simples aqui a explicação, eu vou me concentrar só nas opções de venda. As opções de compra, eu entendo que não é um problema da alavancagem que ele fez. E aí vai ficar claro na minha explicação. E eu também vou explicar o que são opções de venda para ficar um pouco mais claro aí para quem não conhece opções. Aí vai ser legal, a gente fala de opções, fala de alavancagem, entende um pouco o que pode ter acontecido. Vou começar aqui falando um pouco então de opções de venda, que a gente chama de put, tá? No mercado. E numa opção de venda, a gente tem aí dois lados, tá? Um de um comprador, quem compra uma put, uma opção de venda, que não foi o caso do fundo, e do vendedor, lançador, tá? Que vende uma opção de venda, que foi o caso do fundo. E o que é uma opção? É um contrato que dá um direito e uma obrigação. Um direito para o comprador e uma obrigação para o vendedor. Qual é o direito do comprador? Ele tem o direito de vender uma ação a um determinado preço. Esse determinado preço a gente chama de strike. Então vamos partir aí, até porque vai servir para o nosso exemplo depois, que o comprador aí tem uma ação e ele quer comprar uma put de strike a 19, ou seja, ele quer ter o direito de vender essa ação dele a 19 dólares. E aí ele compra de um vendedor que tem a obrigação de comprar a determinado preço, a strike, a 19. Tá? Então ele vai lá e compra essa opção, ele tem o direito, que é um seguro, e o vendedor, ele ganha um prêmio em cima disso, obviamente, para segurar essa posição, tá? Ele fica com essa obrigação de comprar a 19. Aí a ação cai a 16. O que o comprador faz? Né? Ele aciona o seguro dele e faz o vendedor pagar 19 para a ação. 19 está 16 no mercado, o vendedor está com prejuízo de 3, certo? Porque ele teve que pagar 19 por uma ação que vale 16. Então aqui é mais ou menos a gente explica o que é uma opção de venda. Esse contrato que dá um direito e uma obrigação dependendo de que lado que você está. Aí vamos dar uma olhada um pouco aqui no fundo para a gente começar a criar um racional do que e especular o que poderia estar acontecendo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui fala um pouco dos fundos, tem os detalhes do fundo, tá? E aqui a gente vai se concentrar aqui no patrimônio do fundo, que mais ou menos lá dia 15, deixa eu achar aqui, 15 de julho, tinha em torno de 26 milhões de patrimônio líquido. Para o nosso exemplo, vamos assumir que era em torno de 25, para ficar mais fácil, depois eu mostro para vocês. E só para a gente ficar na cabeça aqui, que chegou a bater ali no dia 16 de agosto em torno de 45 milhões. Então, dia 15 de julho. Vamos vir aqui para o gráfico da Claros, que é essa empresa aí que eles estavam negociando. Então, mais ou menos aqui é 15 de julho. Tá? Aí, depois do dia 15 de julho, que ele tinha lá em torno de 25 milhões, a ação deu uma queda aqui assim, ó. E digamos que ele resolva assumir uma posição vendido em puts em torno de 19 dólares, tá? Ela chegou a fechar 19,36, 19 dólares para a gente arredondar. A ação deu uma caidinha depois e depois deu uma puxadona para cima. Lembra lá 16 de agosto que o fundo dá uma puxada para cima? Pois é. Então, mais ou menos é o movimento da ação que está acontecendo com o patrimônio líquido do fundo. Aí vamos vir aqui e vamos começar a fazer o racional. Então, patrimônio líquido, em torno de 25 milhões que a gente está assumindo em torno de 15 de julho. Vamos facilitar, botar uma cotação de R$5 para cada dólar. Então ele tinha um patrimônio líquido de em torno de 5 milhões, tá? Vamos
Vamos pensar o que ele pode ter feito aqui em termos de posição. Deixa eu achar aqui. Em termos de posição, tá? De puts. Eu estou estimando que ele tinha vendido 1 milhão de puts a um strike de 19. Lembra? É uma especulação, a gente não sabe quando ele se posicionou. Mas 1 milhão a 19 daria um notional, um valor nominal que ele estava exposto em torno de 19 milhões. Ele tinha 19 milhões de obrigação, tá? Valor total de obrigação de compra, certo? Ou ele tinha 1 milhão de puts ao strike de 19, obrigado a comprar um determinado preço, porque ele era um lançador de uma put, tá aqui, ó, tá? Alguém comprou o direito de vender a ele 1 milhão de puts a 19 dólares, que dá 19 milhões. Como ele tinha um patrimônio de 5 milhões, ele está alavancado aí quase 4 vezes. Aí vamos colocar aqui o que pode ter acontecido, tá? Vou botar mais para baixo aqui. Ops. Vou botar mais para baixo aqui. O que pode ter acontecido? Então lá, o dia que ele montou a posição, ele tinha 5 milhões de saldo inicial, o preço da ação estava em torno de 19, o P&L, Profit and Loss, da posição é 0, né? Porque está no 0 a 0, 19 a 19. Então o saldo final era 5 milhões. Digamos que no outro dia a ação caiu a 18. O que acontece, né? A posição dele começa a perder 1 milhão de dólares. Por quê? Ele tinha vendido 1 milhão de puts a 19, caiu a cotação 1 dólar, ele está perdendo 1 milhão, certo? Qual é o saldo final dele? 4 milhões. Aí lá no dia 3 caiu a 17. Tá perdendo 2 milhões, o saldo final dele é 3 milhões. E aí chega lá no dia 16, o P&L dele, né, da posição de menos 3 milhões, o saldo final dele é de 2 milhões. E aí, pessoal, quem segura, quem dá margem, tá? A corretora, o broker, o banco, enfim, a instituição que segura e dá o crédito para alguém do mercado correr o risco, vou usar até um exemplo aqui da Active, aqui, ó, a corretora que eu opero, tá? Ela determina os padrões dela de segurança, de margem, de closeout, tá? Aqui, por exemplo, ó, o nível de closeout é claro, isso é um contrato claro entre o cliente e o prestador de serviço, tá? O nível de closeout é de 50%. O que é um nível de closeout de 50%? Quer dizer que, se eu tenho aqui, tá aí um exemplo, 10 mil euros e o saldo da minha conta cai abaixo de 5 mil e eu estou numa posição, ele vai lá e liquida a mercado. Ele zera a minha posição. Vamos dizer lá que o closeout dele era de, sei lá, 30%, tá? Então ele tinha um acordo de 30%. Quanto é que é 30% de 5 milhões? 1,5 milhão? Então o saldo dele não podia ficar abaixo, o saldo final de 1,5 milhão. Aí chegou lá no dia 4, lá caiu a 16 o preço da ação. O saldo final já começou a bater 2 milhões. Já ligou os alertas lá no prestador de serviço dele. Ó, esse cara está se aproximando muito rapidamente aí do nível de closeout. Aí vamos criar mais um dia aqui. No dia 5, a ação bate 14. Tá? 14 não. Vou botar 15. Tá? 15 e o saldo final dele fica 1 milhão. Aqui ele foi autuado, né, para zerar, ou foi uma zeragem automática, ou o próprio prestador falou assim, ah, cara, tu tem que encerrar tuas posições, tu vai ficar negativo. E ele pode ficar negativo, porque se caísse uma pancada só, e aí que está o risco de quem está oferecendo a operação, ia ficar devendo, tá? Então por isso que tem o nível de closeout, né? Porque o cara que está dando a margem de crédito, ele não quer ocorrer o risco de o cara dever dinheiro para ele, o fundo dever dinheiro para ele, que pode ser que ele nunca recupere. Obviamente que ele acaba carregando esse risco. Por quê? Porque se a ação cai num gap, tá? Pode ser aí que o cara fica devendo. Isso é um caso que acontece bastante, tá? Até falei no outro vídeo. Acontece bastante. A gente tem inúmeros casos que tem gente que fica devendo. Então o cara fica monitorando, né? A corretora que está oferecendo para ele essa posição, que está deixando ele alavancar a 19 milhões, está monitorando
o risco dele, tá? O saldo final de conta dele, tá? E como é que está o comportamento do preço da ação. Quando chega a níveis perigosos, manda liquidar. E é o que aconteceu. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver o preço da cotação, né? Ela passa 19, aqui ele começou a ficar negativo, ó. Começou a perder dinheiro na coisa. Olha quanto bate aqui, ó. Chega a bater 14,72. Então, provavelmente, né, se a gente tomar, lembrando, né, uma especulação, tomar o preço da posição que foi a 19, podia ter sido em outro valor, abaixo disso ele estava perdendo dinheiro, e aí que foi que ele praticamente teve que estopar tudo, e aí o patrimônio líquido do fundo dele ficou muito baixo, e aí ele resolveu encerrar as atividades. Legal? Então eu espero que eu consegui explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Lembrando que a gente está trabalhando com poucas informações, tá? Mas aí a gente tem uma ideia do que é opções, tá? Como a gente tem uma ideia de como a gente pode alavancar, tá? E o risco que a gente tem, né? O risco sempre é o nosso saldo que está segurando a posição cair a níveis que deixem desconfortável quem está nos oferecendo alavancagem. Se ele tivesse 19 milhões aqui, ó, tá? 19 milhões. Errei a conta. Pronto. 19 milhões, tá? Não tinha problema nenhum, tá? A ação podia cair a zero, tá? Podia cair a zero que ele ia ter capital para cumprir a obrigação dele, beleza? Então, quando a gente está alavancado, a gente está pegando dinheiro emprestado, a gente fica na mão de outros. E é isso até que está se especulando no mercado aí. Estão falando que a contraparte dele, a corretora, quem estava prestando serviço para ele, viu que ele tinha muita chance de dar errado, ele estava muito concentrado e resolveram ir contra a posição dele, tá? Inclusive a retirada de margem que ele reclama ali, tá? Provavelmente devia estar isso em contrato, mas foi meio intencional para quebrar ele. Não sei, tá? É tudo especulação do mercado, a gente não sabe, pode ser até que role processo, ele recupere, enfim. Mas foi isso que aconteceu, excesso de alavancagem, tá? Tava muito acima do que ele tinha de caixa, uma posição grande, tá? E isso gera, quando dá um movimento errado do mercado, gera aí um prejuízo que pode ser até irrecuperável, né? Vamos voltar no exemplo ali dos 5 milhões, se cai, dá um gap grandão aqui, ele pode ficar devendo aí 4 milhões de dólares, por exemplo, tá? Então vamos ficar bem atento aí. Legal? Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tá? E se não conhece meu trabalho, meu nome é Léo Sanger, sou trader global, analista de investimentos, acesse leosanger.com.br e conheça aí meus serviços de recomendação, legal? Em renda variável internacional. Beleza? Um abraço!